Muito bem. Me restou a difícil tarefa de manter o nível de simpatia, de profundidade dos palestrantes anteriores. Mas o Hélio me deu um gancho para relembrar o passado. Eu comecei a me interessar por gestão pública meio atrapalhado. Quando eu entrei na FEA, em 68, e logo em seguida começou a extinção do curso de administração pública na FEA. Não tinha aluno, era meio engraçado. Na época era uma coisa triste, como eu enxergo hoje, mas na época era estranho, né? Não tinha aluno, estava extinguindo e tal. E eu, simultaneamente, que eu tenho medo de ser só economista, então eu estudei também administração. E daí eu estava estudando na GV, e no primeiro semestre de 69, o que aconteceu? Uma greve, porque os alunos da GV eram contra a abertura do curso de administração pública. Aí fiquei mais atrapalhado ainda, perdi um semestre. Né? Então, isso mostra um pouco das ambiguidades, das dúvidas. É claro que há explicações, mas até hoje não há uma boa compreensão do que é público no Brasil e do que é o interesse público. Eu vou iniciar colocando uma questão que é sabida, ou seja, há um desencontro crescente entre a demanda da sociedade e a capacidade de resposta do Estado. Eu não sou pessimista, achando que está tudo piorando, não. É que a Constituição de 88, ela constitucionalizou direitos, a sociedade se tornou mais complexa, e o Estado, se fosse uma empresa, né, pegando um pouco a linha que o Luiz até exemplificou, ele estaria falido se ele fosse obrigado a pagar as contas da Constituição. Ninguém pode ser contra direitos, mas é importante tomar consciência. Então, a educação aumenta o número de anos, há comparações internacionais. Na saúde, por exemplo, se eu falar um nome aqui, por exemplo, ninguém vai saber o que é. Que alguém quer um COIO? Ninguém vai querer, não é? COIO é o nome do estente utilizado em operações no cérebro, quando a pessoa tem um AVC. Né? Marca-passo automático, programável. O meu avô, marca-passo era ficar lá marcando passo na fila. Hoje tem marca-passo eletrônico. Então, são coisas assim muito sabidas, né? Que os custos aumentam e o Estado não consegue responder plenamente. E há as novidades, como problemas hipercomplexos, a questão ambiental, o que acontece em São Paulo, a poluição do ar, o crime organizado, a delinquência infantil, as questões, o tráfego, são muito complexas e crescem e parecem insolúveis, né? Como o trânsito em São Paulo, ou como os efeitos negativos da poluição veicular, criticável. Ela foi se sofisticando, e hoje ela é a principal pesquisa. Se eu quiser comparar o Brasil com outros países, essa é a principal pesquisa. Então, aqui aparece, o Brasil demora muito para abrir, é muito tempo para abrir uma empresa, tem muitos passos. Então, é um mapa que mostra que a gente precisa melhorar, principalmente, no nosso referencial institucional. E aí, quem está no mundo privado reclama, quem está no mundo público também reclama. Ou seja, é ruim para todo mundo. A gente, no começo, não aceitava bem isso, mas lendo, relendo, analisando pesquisas e vivendo a situação, a gente sabe que a gente tem um referencial para operar em cada um dos setores que é muito ruim, é muito incompleto, é muito instável. Quais são, agora, os entraves para que a gente melhore a capacidade de oferta do Estado? Né? Nós temos 4 grandes entraves. Um é o autoritarismo, até o próprio Hélio comentou alguma coisa assim. Há uma possível democratização no Brasil, é óbvio. Há uma possibilidade de intercâmbio via internet, há redes, há sistemas, etc. Mas a possibilidade democrática avançou muito mais na tecnologia do que na prática. Os nossos sistemas de gestão ainda são muito autoritários. As
os funcionários não participam como deveriam, não há dados para se pensar, ainda impera muito o mandonismo, e isso é alicerçado pelo próprio direito administrativo. Quem responde para a secretaria, se há uma questão jurídica, o Tribunal de Contas, é o secretário, o ordenador de despesa, o chefe de gabinete. Então, nós precisamos fortalecer a democracia interna, a democracia organizacional. Sem participação não tem inovação, como falou o Luiz. Um outro ponto é a questão da fragmentação. Já se falou aqui da fragmentação, a Ivani colocou a fragmentação até entre partidos políticos, entre pessoas que no próprio governo às vezes brigam entre si, mas também é uma fragmentação em que assuntos complexos, únicos, são tratados por diversas secretarias. A atual secretária de Transporte de Nova York, obcecada pela bicicleta, pelas ciclovias, pelo transporte em massa, eles fizeram estudos e detectaram, sabe quantas variáveis interferindo na velocidade dos veículos? 400 variáveis. Aqui é só ver, no último debate eleitoral, a profundidade do tratamento dos temas. Você não dá mais para tratar nada superficialmente, levianamente, só respondendo à imprensa, não é? Porque as questões são muito densas e complexas. Eu tenho que reduzir essa fragmentação e eu volto a colocar um pouco mais de ideia sobre isso. Uma outra coisa bastante séria que atrapalha a gente são aquelas soluções parciais tidas como suficientes. Então, vamos começar um exemplo fora de RH. Então, tem a 8666. É uma lei de licitações. A 8666 ela não proíbe que se faça planejamento estratégico de suprimentos, ela não proíbe que eu faça uma boa gestão de estoque, que eu faça uma boa recepção de mercadoria, etc. A 8666 é uma parte. Ela não é logística, não é o todo. Mas, na área pública, às vezes há uma tendência a pegar esses grandes baluartes e achar que isso é tudo. Todo mundo sabe que é uma parte. Mas, na prática, como às vezes a acomodação é grande, a lei passa a crescer e não há superação, a complementação, o enfoque sistêmico como deveria existir. Artigo 37 da Constituição, concurso público, é uma coisa importante, é um marco em todas as democracias, é importantíssimo. Agora, concurso público é concurso público, assim como tem algumas outras leis fortes sobre carreira, sobre a dificuldade de se demitir, isonomia, aposentadoria integral. Isso não é uma abordagem sistêmica de gestão de pessoas. É uma lei, é um pedaço. Não é o todo. Todo mundo sabe que a lei é uma parte, e a lei não poderia compreender tudo. Em nenhum lugar, há uma ilusão, às vezes, de que tem o jeitinho brasileiro, porque em nenhum lugar a lei é completa, a norma é completa. Tem jeitinho alemão, tem jeitinho suíço, tem jeitinho americano, tem jeitinho de todo mundo, porque é impossível fazer uma legislação completa. E aí entra o direito administrativo, que é uma frase comum, né? Dizer que na área privada eu posso fazer tudo que a lei não proíbe, e na área pública eu tenho que fazer aquilo que a lei dita. Isso é o fim da picada, porque a lei nunca vai determinar tudo aquilo que deve ser feito. Tem mais, muitas vezes o servidor ou as pessoas escolhem uma lei que interessa, que se for juntar todas as leis, nós somos obrigados a fazer quase tudo, porque tem lei que obriga diversas facetas da questão. Por último, o engessamento institucional. Isso é uma questão muito... Às vezes se fala em flexibilização, precisa tomar cuidado. Todo grande sistema, ele é normatizado, e bem normatizado. Pega essa crise que houve nos Estados Unidos, a última crise que houve, reforma do sistema bancário e tal, qualquer sugestão para aprimorar o controle, por exemplo, do sistema bancário dos Estados Unidos, a última sugestão que foi ao Congresso tinha 800 páginas. Não é? A reforma da saúde americana tinha milhares de páginas, que é realmente enlouquecedor a quantidade de normas. Mas aqui há uma dificuldade de aceitar a pluralidade institucional. Isso vem de longe, né? Tinha administração direta, o Decreto-Lei 200 criou a indireta, e depois foi crescendo, até chegou a se criar, agora tem organizações sociais, assim por diante, e fica um conflito entre instituições, parece torcida de futebol. Nós precisamos ter
várias entidades, várias possibilidades, e são soluções, são ferramentas, né? Não dá para achar, não. Por exemplo, São Paulo se notabilizou por utilizar organizações sociais, por exemplo, na saúde e na cultura, né? É um tipo de solução. Eu não posso, porque eu estou valorizando esse tipo de solução, me contrapor e enfraquecer a direta e fazer simplificações. A direta não funciona, a social funciona. Se o salário é diferente, as condições são diferentes, é óbvio que eu posso fazer algo novo, vai funcionar melhor. Agora, não há terceirização, não há delegação que vai funcionar se eu não tiver o poder público, os funcionários, a máquina preparados, inclusive para ditar a política pública e controlar essas organizações, esses sistemas delegados. Não existe Papai Noel. Eu comecei falando do Fórum Mundial. Esse Fórum Mundial é dominado pelo mundo privado. Então, há na sociedade, como o próprio Hélio falou, que envolve conflitos, há na sociedade grupos, segmentos, classes. Então, há uma tendência, né, se o servidor fica quieto, ou se o Estado de São Paulo não divulga plenamente o que faz, do setor privado crescer e se achar melhor. Isso é uma bobagem. Ou seja, não dá para dizer que o setor público é pior do que o privado. É que, normalmente, na mídia, se compara o melhor que há do privado com o pior do público. Então, pega o Colégio Bandeirantes, ou Santa Cruz, que é perto de casa, e compara com uma escola de periferia, cheia de problemas. Não é uma bobagem, é uma ilusão fazer comparações genéricas, né? Da mesma forma que não vale a pena ter preconceito contra iniciativas bem-sucedidas, como citou o Luiz, pode ser a Embraer, pode ser empresas que são quase privadas, como a Sabesp. Não vale a pena ter preconceito, porque deve haver uma aprendizagem conjunta, né? Vamos agora só resgatar algumas ideias, né, até atrelando ao que o próprio Hélio falou. Há uma crítica a muitos fatores, né, ou a muitas iniciativas, ou muitas leis da área pública, que envolvem concurso público, o tipo de carreira, que é realmente muito rígida, a pessoa entra numa carreira, depois não consegue mudar para outra, a falta de remuneração variável, posso aumentar isso, mas eu queria remarcar que eu tenho que situar, esse aqui é um relatório da OCDE, né? Um último diagnóstico sobre serviços públicos ou sobre a gestão de recursos humanos no governo, que aponta uma série de falhas, e há um certo consenso no diagnóstico em relação a essas falhas, muitas já foram apontadas aqui, né? Então, envolve, por exemplo, a legislação do concurso público. A legislação não manda fazer um concurso público mal feito. Boa parte dos concursos públicos são mal feitos. Agora, alguém vai ser contra o concurso público, que está no artigo 37 da Constituição? Claro que não, é um baluarte, né, da maior parte dos países. Mas concurso público é uma parte do todo. Qual é a questão? É que eu tenho, na realidade, um grande desafio, que é esse, e que eu não consigo resolver esse desafio se eu não organizar as medidas, as providências, as propostas de reforma ao longo do tempo. Então, vamos supor que eu queira melhorar a remuneração variável, agregar isso. São Paulo tem um dos maiores esquemas de remuneração variável na Secretaria da Educação do mundo, não é? São Paulo é grande, tem um dos maiores contratos de terceirização de limpeza do mundo, está aqui no complexo do Hospital das Clínicas, né? Agora, a gente não vai conseguir resolver ou progredir plenamente sem combinar a melhoria das carreiras, não deixar a remuneração só por velhice, por tempo de trabalho, claro, aumentar treinamento, trabalhar, por exemplo, com cargos largos. Os gordos estão gostando, né? Porque acho que cargo largo é um cargo que vai dar mais possibilidade a quem está obeso. Tudo isso tem que ser feito. O que tem que ser entendido? Que a única maneira
a curto prazo, mudar a gestão, envolve mobilizar melhor a energia disponível. A Ivani colocou, nós somos 700 mil funcionários ativos. Há um gasto anual de 48 bilhões, que representa um número secreto, abaixo do limite prudencial, a linguagem de economista, de 41% da arrecadação tributária líquida. É uma fortuna no sentido absoluto. O Hélio já mostrou que a gente não deve se deixar levar por números precipitadamente. É muito difícil. Uma outra coisa que acontece, a avaliação numérica do serviço público é sempre duvidosa. Você lê, não consegue entender quem está incluído, quem não está, se é formal, se é informal. Então, é muito interessante, né, uma apresentação como a Hélio fez, que coloca com mais clareza. O fato é que nós temos que responder a essas questões, ou seja, como mobilizar a energia das pessoas. A pessoa vai trabalhando, vai ficando frustrada, e depois parece que é um divórcio, mantém o casamento, mas está divorciado. O sujeito se aposenta, mas está trabalhando. Então, o acúmulo de frustrações, às vezes, gera subutilização de energia. Como eu coloquei no início, antes, eu tenho o maior orgulho de ser servidor, o maior orgulho do que faz o serviço público de São Paulo. Eu acho que a grandiosidade do que é feito é pouco comunicada para a sociedade. Mesmo onde há problemas, se eu e o Hélio fôssemos criticar a USP, teríamos muitas críticas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem orgulho do que ela fez, do que está fazendo. Não é? Mas aqui a gente está no momento mais de criticar, de ver problemas. Como responder a essas perguntas? Eu vou ter que equacionar aquelas questões. Então, em termos do autoritarismo, tem que ter mais participação, não dá para ter criatividade. E o servidor, às vezes, é tratado como vagalume. De vez em quando está apagado, ninguém enxerga. De vez em quando acende a luzinha, não, olha aí, está todo mundo trabalhando. Mesmo nesses sistemas, se pegar aqui, eu fico bravo, que às vezes o mineiro vem explicar para a gente o que é choque, o choque mineiro, né? Porque começou com o Mário Covas, eles fizeram mais propaganda, parece que eles dominaram tudo. Mas São Paulo, tudo que está no choque de gestão mineira, São Paulo fez e faz. Falta um pouco mais de marketing, de integração, de sistematização. Mas, mesmo numa gestão estratégica de recursos humanos, que aparece a integração com vários níveis de planejamento, o planejamento plurianual, a lei de orçamento anual, a lei de diretrizes orçamentárias, de vez em quando isso é feito, aí o servidor aparece. Precisa de mais gente, precisa de mais qualificação, etc. Mas o servidor deve participar mais, de forma explícita, da própria construção dos referenciais. Não é? Mas há uma herança, e uma legislação, e uma acomodação que restringem a participação. E São Paulo, certamente, é o estado que tem mais desperdício do esforço da energia humana do Brasil. É óbvio. Por quê? Porque tem o recurso humano mais rico, mais capacitado, tem um número mais elevado e tem uma grandiosidade, uma formação, um conhecimento muito maior. Então, nós temos que aproveitar melhor o que nós dispomos. E tem sugestões, assim, óbvias, já são praticadas, que envolve maior participação de várias maneiras, mais transparência, mais legitimidade, ou seja, os mecanismos são válidos. E se eu falar de participação, não preciso falar, não, participação, é o orçamento participativo de Porto Alegre, é do PT, não sei o quê, isso é bobagem. Um grande baluarte aqui da participação foi quem? Franco Montoro. Não precisa nem ficar com medo de falar disso. Né? Em segundo lugar, fragmentação envolve uma gestão mais por processos. Aqui no Brasil, às vezes a pessoa está preocupada em fazer o estádio, fazer as obras, fazer o concreto. Ninguém visualiza o processo que envolve elaborar certas coisas. A gente tem que fortalecer a consciência de processo, início, meio, fim, sequência, revisão de processo, e não só obras ou estrutura ou organogramas. E sempre é um lugar comum, mas vale a pena lembrar que nós temos que fortalecer o planejamento integrado. Não existe gestão de pessoas isolada. O ser humano é maravilhoso, merece mais cuidados, etc. Isso é conversa. Tem ser humano ruim, tem ser humano bom, tem uns que merecem ser presos, outros vão presos, fogem da cadeia.
o ser humano é o ser humano, ele é a maior fonte de soluções e a grande fonte de problemas. Não é? A gente tem o quê? Que saber tratar com os dois lados. Não é? E para potencializar, para aproveitar esse recurso, as pessoas. E daí é um lugar comum em administração, precisa melhorar o planejamento. Não é? Se eu tenho um chefe, alguém que me contrata, eu estou insatisfeito, eu falo, falta planejamento. Eu não vou falar para ele, não, o senhor não pensa direito, não expõe, não antecipa, eu perco o emprego. Mas, normalmente, faltar planejamento para valer, antecipação, é sinônimo de que está faltando boa gestão. Então, eu tenho que ter, acima do PPA, um plano mais longo, como foi citado aqui, 20 anos. E o São Paulo tem exemplos maravilhosos de tudo, como tem o PITU, Plano Integrado de Transporte Urbano. Tem planos maravilhosos. Eu tenho que ter, acima do PPA, esse planejamento. Depois tem o PPA, até chegar ao que faz o servidor. Toda organização pública tem que ter o seu plano estratégico. A USP tem que ter, quando chegar na FEA tem que ter, porque esses planejamentos genéricos, eles não dão conta do que deve ser feito por cada instituição. E dentro desse planejamento, que deve contar com a participação dos servidores, é que se deve colocar também o que deve ser feito em termos de recursos humanos. O pessoal está envelhecendo, como é que eu vou substituir essa força de trabalho? Tem áreas novas, como a cultura vai estar controlando organizações sociais, o pessoal tem que fazer um curso de como fazer contrato de gestão, como controlar, e assim por diante. É inevitável, é antigo, é óbvio. Sem planejamento global, integrado, participativo, não há boa gestão. Em geral, muito menos de pessoas. Toda política importante no Estado envolve pessoas. Então, política pública sempre envolve pessoas. Eu posso enxergar ou não. Não é? Agora, formação de capital, só treinamento, alto nível, é bacana, vai ter resultados, mas não é suficiente. A gente está na universidade, a gente sabe que competência intelectual, formação, não é suficiente para uma boa gestão. Nós somos vizinhos da Argentina. Se conhecimento, formação valessem, a Argentina não teria saído do quinta potência do mundo, como PIB, o país com a menor alfabetização, com a melhor alfabetização no século passado, para uma situação de gestão pública lamentável como nós temos hoje. Soluções parciais envolvem percepção sistêmica, volta ao planejamento integrado, ocupação de espaço, ou seja, o gestor ele tem o poder discriminatório, ele tem a possibilidade de completar 8666, de rever o concurso público, de controlar a melhor frequência, que também não existe na área pública, numa área tão tumultuada, com tantos conflitos, como todo mundo enxerga sempre melhor os direitos, não dá para dizer que modernizou. Agora, se nós vamos ter a palestra com o Joel, que é um expert em gestão por competência, eu tenho que combinar a gestão por competência com a revisão da frequência, com questões de pagamentos corretos de insalubridade. Então, o antigo e o novo se combinam para que a gente tenha realmente uma boa gestão. E quanto ao engessamento, não é? Aqui é uma questão bastante complexa, mas eu diria que nós precisamos de pluralidade institucional. OS é bom, se for bem utilizado. OS é uma ferramenta, é um meio. Não dá para dizer que eu vou substituir a direta pela OS. Terceirização é válido, mas eu não posso ter uma legislação como uma súmula que diz que eu não posso contratar, eu tenho que diferenciar atividade fim e atividade meio. Isso é completamente estúpido, não dá para saber a diferença. Eu posso ter outros mecanismos, não é para terceirizar tudo, jamais terceirizar o poder político do servidor, jamais perder o controle. Agora, para evitar uma terceirização abusiva, uma interposição indevida, colocar uma regra que leva a inúmeras contendas, inúmeros problemas da justiça, isso é de uma infelicidade, de um abuso, de um ridículo. E aí até reforçaria que São Paulo sofre porque a legislação predominante em terceirização, em compra de recursos humanos é federal. Aqui eu não sou da Catalunha, não quero a separação de São Paulo, mas eu quero mais liberdade de ação, e aí entra uma questão tributária mais justa. Aqui, a insegurança jurídica é grande. Uma hora pode, uma hora não pode. Nós temos que ter um referencial para o servidor que lhe dê mais segurança. O servidor, quando ele vai fazer alguma coisa, assinar alguma coisa, ele treme,
porque ele acha que depois de algum tempo pode ter um revés do próprio sistema. O grande inimigo do servidor, o grande inimigo do Estado também é ele mesmo. Ele cria as oportunidades e cria as grandes armadilhas. Então, para finalizar, eu tenho orgulho de ser paulista, eu tenho orgulho de conhecer ou de perceber o que São Paulo faz. Sempre me admiro quando vou estudar alguma coisa desconhecida. Por exemplo, estou vendo lá na Secretaria do Meio Ambiente o sistema de controle de fauna. É incrível, ninguém conhece. Quer dizer, como nós temos coisas grandiosas. Mas, ao lado disso, a gente precisa aprimorar muito os mecanismos de aproveitar o grande potencial que nós temos, que, em parte, é desperdiçado. Obrigado.